Olá aluno, e aí? Tranquilo? Belezinha contigo? Nós vamos dar prosseguimento à nossa aula, tá bom? A gente tá aí com nossos assuntos de geometria. Eu sei que você deve estar aí, ó. Uhul! É delícia! Todo mundo rezando pelo professor de artes que resolveu botar matemática para complicar a nossa vida, né? Mas é tranquilo, é fácil, não se preocupe. A gente viu na última aula, né? Sobre a circunferência, conhecemos o diâmetro, o raio e a corda. Nós vimos que a corda não vai ser algo que nós iremos estudar, nós ficaremos mesmo com o diâmetro e com o raio. Nós vimos que o raio é uma reta, um segmento de reta, que parte de um ponto qualquer da circunferência e toca no ponto C, no centro. E nós vimos que o diâmetro é o complemento desse ponto C, tocando novamente um outro ponto qualquer na sua circunferência. Nós vimos um cálculo básico, né? Para calcular o raio, basta dividirmos o diâmetro pela metade, ou para calcular o diâmetro, basta multiplicarmos o raio por 2. Ou seja, até então, algo fácil, prático e tranquilo. Nessa aula de hoje, nós vamos entender um pouquinho como você está vendo o card que eu botei aqui ao lado, né? Nós vamos entender um pouquinho o que é o perímetro da circunferência. Professor, o senhor falou que ia ser fácil, já vem que eu chamo de perímetro para cá. Isso deve ser difícil, professor. Te garanto que não é. É algo fácil, algo prático e você não vai precisar nem assistir a aula de novo. Você vai entender de primeira, eu te garanto. Vamos lá? Vamos comigo aqui um pouquinho de geometria para animar a nossa manhã, nossa tarde, nossa madrugada. Não sei que hora que você está assistindo esse vídeo, mas poder dar uma animada na sua vida aí. Vamos lá. O perímetro do círculo corresponde à medida da volta completa dessa figura geométrica plana. Aí você deve ter entendido tudo que eu falei, né? Em grego, espanhol, americano, menos a nossa língua nativa. Calma aí que eu te explico o que é esse trem que eu acabei de ler aqui. Nesse caso, o perímetro é o comprimento da circunferência, tá? O perímetro ele passa a ser o comprimento da circunferência. Deixa eu dar um exemplo para vocês que é prático. Eu tinha um fone de ouvido ali, eu não tenho mais. Um microfone. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu tenho aqui o meu fone de ouvido, lindo, maravilhoso, que me permite ouvir as coisas quando eu ligo ele nas coisas. Aqui, ó. A gente tem aqui a nossa circunferência. Beleza? Circunferência linda, gente. Pronto. Calcular o perímetro é justamente calcular o tamanho dessa circunferência. Era como se eu pegasse ela, eu esticasse ela, tá bom? E agora eu vou calcular este comprimento. Certinho? Eu vou calcular isso. É uma coisa fácil, prática e simples de fazer. Eu garanto que você vai achar super simples. Lembre-se de que o perímetro é a soma de todos os lados da figura. Por exemplo, se vamos encontrar o perímetro do triângulo, devemos somar o valor das medidas dos três lados da figura. Se você vai somar uma figura geométrica, um triângulo, quadrado, retângulo, pentágono, hexágono e por aí vai nos ágonos da vida, você vai somar os lados. Só que na nossa circunferência, no círculo, nós não temos lado, né? Ela é uma forma, não apresenta segmento de reta. Então, eu vou fazer um cálculo diferente para calcular este perímetro. Vale lembrar que o círculo é uma figura que não apresenta segmentos de reta. Portanto, o perímetro do círculo equivale à soma total do seu contorno. O seu contorno é aquele círculo que eu acabei de fazer com o meu fone de ouvido, que eu boto o fone nas coisas para poder ouvir, tá bom? Esse contorno aqui, né, nós vamos calcular o perímetro e a soma desse contorno. De boa? Posso prosseguir para o próximo slide? Vamos lá. Essa é a nossa regra matemática para podermos calcular o nosso perímetro. Assim, a fórmula é: perímetro é igual a 2 vezes π vezes o raio. Onde P é igual ao perímetro, esse símbolozinho aí com esses dois tracinhos e um tio se chama π, é uma constante, né? Esse valor do π é um valor aproximado de 3,14. Tá bom? Daqui a pouco eu vou explicar por que é um valor aproximado, por que trabalhar com valores aproximados e o que é esse π. E o nosso raio, que você já conhece o raio muito bem, né? Nós não usaremos o diâmetro na regra, a regra só entra com
o raio. Mas você decorando essa regra e entendendo essa regra, você pegou minha aula inteira, botou no bolso, entendeu o assunto e foi embora feliz tomar água na cozinha. Então você vai entender aqui, P, perímetro, é igual a 2, 2 vezes π vezes o raio. Vamos saber o que é o nosso π para a gente poder fazer algumas questões práticas do nosso assunto? O número π, para começar, é uma letra grega. Você sabia que existe o alfabeto grego, né? Os gregos foram um dos primeiros a montarem o alfabeto, foram um dos primeiros a escreverem ali, né, a forma como se escreve. E nós temos o alfa, o beta, o gama, tantas letras gregas, dentre elas nós temos o π, que ela é extremamente importante, tá bom? O símbolo do π é esse dois tracinhos com o símbolozinho do tio em cima. Representa o valor da razão entre uma circunferência de qualquer círculo e seu diâmetro. É a mais antiga constante matemática que se conhece. É um número irracional com infinitas casas decimais e não periódico. O seu valor é aproximadamente 3,14. O P é uma dízima periódica, você já conhece, já sabe o que é uma dízima periódica. Eu sei que os alunos do matutino, Hilton já explicou isso inúmeras vezes. Eu sei que os alunos do vespertino, Otoniel também já cansou de falar que é uma dízima periódica. Eu não vou entrar em méritos com esses assuntos. Mas o P é uma dízima periódica que não tem fim, né? Você pode calcular por anos, dias, meses, horas, semanas, até que a lua volte, o céu saia de novo, o sol saia de novo, e não se tem fim. É 3,14, 159, por aí vai. Então nós usamos aproximadamente o número 3,14. Sempre que você for fazer um exercício matemático e você vir esse símbolozinho do π, você já sabe quanto ele vale. É aqui, é na geometria, na matemática. Se você for fazer um concurso público, você vai fazer um vestibular, onde for, viu o símbolo do π, lembra do tio aqui? 3,14. Então a gente decorou. Nós sabemos o que é o π? Sabemos, é uma constante, tá bom? Ela é uma dízima que não tem fim. Nós utilizamos aproximadamente 3,14. Essa é a nossa regra para trabalharmos com o perímetro da circunferência. Eu vou agora fazer conosco alguns exercícios. Com esses exercícios nós vamos, como eu posso dizer, nós vamos fixar o nosso assunto, certinho? Deixa eu só dividir a minha tela aqui. Pronto, dividi minha tela. A gente vai agora fazer alguns exercícios práticos para poder melhorar a nossa situação. Eu anotei aqui no meu caderno, né, a minha atividade para que a gente possa fazer. Eu vou pedir para calcular o perímetro. Eu vou pedir para calcular o perímetro, certinho, perdão, peraí, errei aqui na pontuação. Eu vou pedir para poder calcular o perímetro de uma área circular. Essa área circular, ela tem um raio que mede 15 centímetros. Então eu estou pedindo para calcular o perímetro, certinho, calcular o perímetro de uma área circular, e eu já tenho uma informação. Eu já sei que o meu raio mede 15 centímetros. Nós vamos fazer o que aqui? Nós vamos aplicar a nossa regra. Deixa eu trocar a minha cor para poder ficar bonitinho. Nós vamos aplicar a nossa regra e depois, com a nossa regra aplicada, a gente vai agora trabalhar em cima dos valores matemáticos. Vamos lá. Lembra qual é a nossa regra? Me ajuda a lembrar aí, porque eu estou meio esquecido. A nossa regra é perímetro é igual a 2π vezes o raio. Essa daqui é a nossa... Eita, passei por cima do R. Essa daqui é a nossa regra. Vamos trocar os nossos valores? Vamos lá? P nós não temos porque é o que eu estou pedindo para poder fazer. 2 já é o valor que já está escrito. Entre parênteses, quanto vale π? Lembra? Dízima periódica, aproximadamente. π vale aproximadamente 3,14. E vamos multiplicar pelo raio. O nosso raio
nada mais, nada menos do que 15 centímetros. Pronto, nós pegamos a nossa informação, né, a nossa fórmula matemática, e nós codificamos ela agora em um maravilhoso e delicioso problema. Nós vamos agora resolver o nosso problema, certinho? Vamos lá comigo? Bom, em primeiro ponto, P é igual. Os professores de matemática já explicaram para vocês. Em uma equação como essa, nós primeiros respondemos essa parte aqui, certinho? Então nós vamos primeiro respondê-la para depois seguir. Eu vou ter que multiplicar 3,14 por 2. Como eu faço essa multiplicação? Da seguinte forma. Eu coloco o número como se não estivesse ainda sem decimal, tá bom? Eu quero multiplicar 2 vezes 3, então eu quero multiplicar dessa forma. Agora eu vou entablar com as casas decimais. 3,14. Embaixo não tem, eu acrescento 0, 0. Eu faço a multiplicação de números decimais com números inteiros dessa forma, porque eu me identifiquei com essa forma. Eu aprendi assim na escola, no ensino médio, no ano 2000. Ó, pra vocês verem como o tio é velho. O tio se formou em 2003 na escola. O tio já está com muitos quilômetros rodados neste Brasil afora. E foi assim que eu aprendi e é assim que eu também vos ensino. Não sei se você faz assim. Se você fizer assim, bom. Se não fizer e tiver uma outra forma de fazer, também funciona. Que esta outra forma não seja calculadora, né? Vamos exercitar o nosso pensamento, certinho? 0 vezes 4, 0. Isso aqui é um 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 3, 0. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 3, 0. Isso aqui é um 0, viu? Pronto. 2 vezes 4, nós temos 8. 2 vezes 1, nós temos 2. 2 vezes 3, nós temos 6. Vamos traçar aqui. Abaixou, 0. Abaixou, 0. Nós só temos o 8. Nós só temos o 2. E nós temos o 6. Lembra quantas casas nós temos após a vírgula? Nós temos 1, 2, 3, 4. Se eu tenho 4 casas após a vírgula, vem 1, 2, 3, 4 e a minha vírgula, ela vem aqui. Então, 2 vezes 3,14 é 6,28 vezes 15. 6,28 vezes 15. Agora, eu quero saber quanto vale 6,28 vezes 15. Vamos lá? 15, 6. 6 vezes 15. Agora eu vou trabalhar com as casas decimais. É 6,28. Como eu não tenho nada no 15, 0, 0. Vamos trabalhar com o tio? Vamos lá. 8 vezes 0, colocamos um 0, colocamos um 0. 5 vezes 8 dá... Para aí, quanto é que dá? Isso, dá 40. Sobe um 4. 1 vezes 8, 8. 9, 10, 11, 12. Olha o tio contando dessa forma porque é mais prática. 2 vezes 0, 0. 2, 0, 0. 2 vezes 5, 2 vezes 5, 10. E 2 sobe 1. Sobe 1. 2 vezes 1, 2. E 1 dá 3. Vamos continuar. Então, nós vamos continuar multiplicando, né? Agora a gente vai aqui. 6 vezes 0, né? Aqui está 0. 6 vezes 0, a gente continua com 0. 6 vezes 5, nós vamos trabalhar agora. Quanto é 6 vezes 5? Fala aí para tio, quem lembra? E quem lembra? Que povo, vou falar tudo para Hilton. 6 vezes 5 dá 30. Sobrem 3. 6 vezes 1, 3. 6 vezes 1, 3. Olha para você ver como é que o tio está esclerosado.
6 vezes 1, 6. 6, 7, 8, 9. Pronto, agora nós vamos fazer a somatória. Abaixo zero, só tem zero abaixo zero, só tem zero abaixo o zero. Nós temos apenas um 2, abaixo o meu 2. 1 mais 3 dá 4, abaixo o 9. Quantas casas nós tínhamos após a vírgula? Você se lembra? A gente tinha uma casa, duas casas, três casas, quatro casas. Então eu vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, minha vírgula. Então o meu resultado, o meu perímetro, ele vale aproximadamente. Por que aproximadamente, professor? Porque o valor de π é aproximado, a gente está multiplicando por um número aproximado. Então o perímetro é aproximadamente 94,2 centímetros. Viu como é fácil? Viu como é tranquilo? Com duas folhas de caderno você faz um negócio desse maravilhoso. Ainda toma um Rivotril para poder ficar tranquilo. Não, brincadeira. É tranquilo. O único defeito aqui, que eu considero assim ruim, é só a parte da multiplicação com números decimais. Mas fora essa parte, ela é super tranquila, ela não tem problema e é de boa. Vamos só fazer mais um último exercício para que a gente possa fixar de vez, né, a nossa atividade, para que você possa ir na plataforma ao final da aula e realizar as atividades com tranquilidade. No próximo exercício, eu faço o seguinte, eu peço a você também calcular, tá? Calcular, eita letra bonita, professor. Calcular o perímetro, como a gente fez no outro. Pronto, calcular o perímetro. Eu vou trazer aqui uma informação diferente. A minha informação, ela diz o seguinte, na minha circunferência ali, eu tenho um diâmetro que vale... Um diâmetro que vale 22 centímetros. Pronto, agora nós vamos montar a nossa regra e vamos entender como isso vai funcionar. Lembra da nossa regrinha como é que é? O perímetro, ele é igual, ele é equivalente a 2π vezes o raio. Pronto. Vamos trocar as informações? Perímetro é igual a 2. Já sabemos, né, que por regra, por lei, pode baixar um decreto do Papa, não vai mudar. Π vale quanto? 3,14. Então vamos lá. 3,14 vezes... Espera aí, professor. Não, apaga aqui, ó. Aqui está falando que é raio. Só que tem um problema, professor. Falou que é o diâmetro que vale 22. Lascou, largou, acabou o mundo, acabou o Brasil, não vai dar certo. Calma. Lembra da aula anterior que nós estudamos justamente essa questão de diâmetro e de raio? Lembra que eu falei para vocês que o diâmetro equivale ao dobro de raios? São 2 raios para dar um diâmetro. Lembra que eu falei que um raio é o dobro? Então é da seguinte forma, o que eu vou fazer aqui? Um diâmetro, aqui também é circunferência, vou tentar fazer um círculo aqui, não vai ficar redondo, mas não tem problema, só vou exemplificar. O diâmetro é a linha inteira, diâmetro é tudo. O meu raio é só metade. Então, por lógica, o diâmetro é igual ao raio vezes 2 e o raio é igual ao diâmetro dividido por 2. Pronto. Se no meu exercício, se na minha questão, se no meu problema estiver especificando o diâmetro e a minha resolução matemática justamente me pede o raio, eu só vou transformar o diâmetro em raio. Como eu transformo o meu raio, meu diâmetro em raio? Raio é igual a diâmetro dividido por 2. Então vamos lá. Raio é igual. Quanto vale o meu diâmetro? 22 centímetros dividido por 2. 22 dividido por 2, pronto. Eu já sei que o meu raio mede 11 centímetros. Viu aí que não tem dificuldade? É só você associar uma aula com a outra que tá tudo em casa, tudo resolvido. Vamos lá de novo, vamos continuar? Então agora eu já sei que o meu raio vale 11 centímetros.
não tem problema nenhum em resolver essa questão. Perímetro é igual. Vamos multiplicar 2 vezes 3,14, tá bom? 3, 2. Nós vamos agora trabalhar com os números decimais. Como o 2 não tinha decimal, 0, 0. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 3, 0. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 3, 0. 2 vezes 4, nós temos 8. 2 vezes 1, nós temos 2. 2 vezes 3, nós temos 6. Nós só vamos agora só abaixar e fazer a somatória. Abaixo o 0. 0 com 0, continuamos tendo 0. 0, 0, 8. Nós temos um 8. 0, 2, 2. Abaixo 6. São 4 casas, né? 2 casas em cima, 2 casas embaixo após a vírgula. Nós vamos também contar aqui 1, 2, 3, 4. Então nós sabemos que 3,14 vezes 2 é exatamente, aproximadamente 6,28. É 6,28 agora multiplicado por 11. P vai ter esse valor. Vamos multiplicar com o tio? Como é que o tio faz? Deixa eu botar outra cor, porque senão fica tudo com cor parecida e mistura na cabeça minha e na de vocês. Vamos lá. Como é que o tio faz? Lembra? Eu coloco o número inteiro. 6,11. Número inteiro. Agora eu vou trabalhar com os decimais. É 6,28. O 11 não tem decimal. 0, 0. Agora nós vamos multiplicar tudo isso. 8, 0, 0. 8, 0, 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 1, 8. 2, 0, 0. 2, 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 6 e 0, 0. 6 e 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 1, 6. Juntou tudo de novo. Abaixa 0. Abaixa 0. 8. 8 mais 2 dá 10. Sobe 1. 6, 7, 8, 9 e 6. 9. Aqui está meio apertadinho, mas dá para entender, não dá? São 4 números após a vírgula. 1, 2, 3, 4. Então, o nosso perímetro ele mede aproximadamente 69,08 centímetros. Pronto, sem problema, sem dificuldade. Eu acabei de... Deixa eu arrumar só essa letra aqui, porque ela ficou feinha. 69,08 centímetros. Pronto, eu acabei de encontrar aí o meu perímetro e entender a minha situação. É tranquilo, realmente. A única dificuldade aqui é porque são muitos cálculos, né? É muita multiplicação, é muito número. Mas se você parar, pensar, respirar, você vai perceber o quão simples é, né, a atividade, o quão simples é o assunto e o quão fácil é realizar esse cálculo do perímetro dessa circunferência. Certinho? Se você não conseguiu entender a aula por inteiro, é como eu sempre digo, volta lá do início. O bom do YouTube é que você pode assistir quantas vezes você quiser. Se você achar que está muito rápido, embaixo no YouTube aqui tem um símbolo de uma engrenagem, aquela de configuração. Você consegue alterar a velocidade lá. Você pode deixar mais lento, né? Falar um pouco mais devagar, para que você possa tentar assimilar melhor. Se depois de tudo isso, assistiu várias vezes, ainda não conseguiu, né, entender direito, é só entrar em contato comigo. Mande uma mensagem, eu teria o maior prazer em te ajudar, em te auxiliar, em tirar a sua dúvida e te ajudar, né, nesse processo aí de ensino-aprendizagem, tá bom? Galera, boa aula, bons estudos e até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu, viu? Abração!